Reforma protestante. Por que estudar sobre a reforma protestante? Qual a razão de lembrar, de se comemorar a reforma protestante? Por que nós deveríamos tirar um domingo de manhã para pensar um pouco mais? Por que pensarmos isso ao longo da semana, principalmente nessa semana, que é a única coisa que nós iremos ver na televisão, nas ruas, nas propagandas, simplesmente nos desenhos infantis, apenas falando sobre o quê? O que se comemora no dia 31 de outubro? Halloween. E aí então vai se falar dos bruxos, dos feiticeiros, de tudo aquilo, e a reforma protestante não será tão divulgada assim na mídia. E por que nós temos que pensar um pouco mais sobre ela? O que tem a ver com a nossa vida a reforma protestante? Afinal, são quase 500 anos da reforma. Daqui a alguns anos estaremos comemorando os 500 anos da reforma. E aí então nós pensamos, por que estudar? Queridos, quando nós pensamos na reforma protestante, a Cris já leu um texto aqui, no boletim tem um pouco da história da reforma de Martinho Lutero, o que aconteceu, por que o levou a trazer a importância da palavra de Deus e resgatar princípios da palavra de Deus. E aí quando nós ouvimos sobre a reforma, principalmente nós que aprendemos na escola isso, um pouco bem rápido e apenas criticando o que aconteceu no século XVI, quando você começa a dialogar com as pessoas, várias críticas acontecem em relação à reforma, e aí nós entendemos que o porquê nós estudamos é porque nós trazemos à memória a providência divina para purificar a sua igreja. Então a reforma aconteceu simplesmente para que se purificasse a igreja de Cristo. E outro erro que nós cometemos muito é achar que nós então não temos ligação nenhuma. E aí nós dividimos a igreja. Isso não aconteceu, foi uma continuidade e por isso é reforma protestante. Onde reforma-se a igreja, trazendo de volta a palavra de Deus como foco, como o centro do culto reformado agora, que é a palavra de Deus. Então nós temos por costume muitas vezes dizer que, não, ali dividiu a igreja. Não, ali purificou a igreja. E aí obviamente aconteceu por quê? Porque um lado não quis seguir esse caminho. E aí nós condenamos a igreja que ficou, vamos pensar assim, do outro lado, como se nós dividimos e agora começamos uma nova história. Mas o que aconteceu foi porque os pensamentos não batiam, o conhecimento bíblico não era o mesmo e principalmente os interesses. Alguém aqui já assistiu o filme Lutero? Quem não assistiu, pega esse filme e assista. Lutero. Porque ele traz exatamente a história, o momento histórico da reforma protestante. E ali é a razão pela qual ele buscou isso. Ele já era um sacerdote, já era um advogado, um sacerdote, mas ainda não tinha contato com a Bíblia. Não conhecia a Bíblia. E aí então, quando ele começa a surgir sua inquietação, o que o levou ao seminário para ser um sacerdote, o que o levou foi o medo da condenação do pecado. E aí então, por medo da condenação do pecado, ele se entrega a Deus dizendo então que ele se tornaria um sacerdote. Porque talvez assim ele seria então livre da punição do seu pecado. Mas aquilo continua incomodando o seu coração, continua trazendo sofrimento para ele, até que o seu tutor indica a ele que ele lesse o livro de Romanos. E aí ele vai e começa a ler Romanos. E aí tem o texto que está aí no boletim, que ele se depara com esse texto, onde diz que o justo viverá pela fé. E aí ele compreende que tudo aquilo que ele lutava através das obras para conquistar, ele simplesmente precisava da fé. A única coisa que ele precisaria era da fé na obra de Cristo Jesus. Isso trouxe paz ao coração dele, trouxe a certeza da salvação. A partir daí, então, ele começa a pregar nas suas congregações a respeito do assunto. E, obviamente, começou a gerar uma inquietação na igreja, porque isso, então, traria um prejuízo financeiro para a igreja. A maior crise é porque traria um problema financeiro à igreja. A igreja que estava construindo a Catedral de São Pedro precisava do dinheiro. Inventa-se então a indulgência, onde as pessoas comprariam o perdão dos seus pecados.
e a partir daí isso entrava o dinheiro na igreja, e assim a igreja enriquecia cada vez mais. E aí então quando ele começa a falar da mensagem da palavra de Deus, começa a falar do perdão dos pecados em Cristo Jesus, começa então a condenar os ensinos errados da igreja, obviamente a liderança da igreja se levanta contra ele. Tem um trecho do filme de Lutero, que é o mais importante, onde realmente houve a reforma, quando ele é chamado diante da toda a liderança da igreja, e ele é colocado diante dele todos os livros que ele havia escrito, e aí faz um desafio para Lutero. Fala o seguinte: você renega tudo o que você escreveu nesses livros? Ele responde da seguinte maneira: se vocês comprovarem pela Bíblia que tudo que eu escrevi está errado, eu renegarei tudo o que eu escrevi. Mais uma vez é perguntado para ele: você renega tudo que você escreveu? E ele responde mais uma vez: se vocês provarem através da Bíblia que tudo que eu escrevi está errado, eu vou renegar tudo isso. E a partir dali então, houve a ruptura, a partir daquele momento, porque voltou-se à palavra de Deus. E aí o primeiro ato da reforma de Lutero foi traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Então uma das coisas mais importantes para nós da reforma é que hoje você pode pegar uma Bíblia na sua linguagem, e você pode ler essa Bíblia. Você tem livre acesso à palavra de Deus. Então o que Lutero fez, a primeira coisa, traduzir a Bíblia para o alemão, para que todos tivessem acesso às Escrituras Sagradas, coisa que era proibida até então. A gente vai ver daqui a pouquinho o que aconteceu de errado ao longo da história da igreja, que foi necessário acontecer a reforma. Mas, queridos, muitos desconsideram o estudar a reforma por achar irrelevante para os nossos dias. Muitos consideram irrelevante tirar um tempo para estudar um pouco sobre a reforma, porque acham que é irrelevante para os nossos dias. Afinal, é outro tempo, é uma outra situação, é um outro momento. O que aconteceu lá foi importante para aquela época, mas hoje não se faz necessário. E também outros, porque falta o conhecimento, ou porque simplesmente ignoram o assunto. E aí é complicado, porque muitos de nós não conhecemos a história da Reforma Protestante. E lembrando que nós somos protestantes. Nós somos protestantes e não conhecemos a nossa própria história. E aí, muitos não estudam por acharem que foi uma grande tragédia na história da igreja, porque dividiu a igreja. E queridos, não era a intenção dividir a igreja, mas purificar a igreja, ou seja, reformar a igreja, trazer de volta como centro da igreja a palavra de Deus. Mas também há muitos que acreditam que é importante estudar. Aqueles que acham que não é importante, por outro lado, existem muitos que acham que é fundamental nós conhecermos a história da Reforma Protestante. Mas há uma forma errada ainda de estudar a Reforma Protestante. A maneira errada é apenas estudá-la como fatos históricos, simplesmente. É como se nós pegássemos uma cadeira antiga e tentássemos apenas olhar quando foi criada, quando foi feita, qual é o século que aquela cadeira, e o valor dela está simplesmente na questão histórica. Nós não avaliamos o conforto da cadeira, a utilidade dela, se vai combinar com os nossos móveis, ou seja, olhamos a história da reforma apenas como um fato ocorrido no século XVI e que nada tem a ver com a nossa vida. No seminário eu tive um professor de história, reverendo Breno. Ele deu aula de história da igreja, eram vários módulos que nós estudávamos. A prova dele era da seguinte maneira: qual os fatos ocorridos no século tal e o que isso tem a ver com a igreja atual. Então você tinha que fazer um apanhado histórico, mostrar o que aconteceu e a partir daquilo qual é o reflexo que tem na igreja dos nossos dias. Era assim que ele fazia a sua prova. Por quê? Porque não é simplesmente você conhecer um fato histórico, mas o que esse fato histórico traz para a realidade da sua vida. O que esse fato histórico tem a ver com os seus dias hoje,
com a sua fé, com a sua caminhada, com o seu crescimento espiritual. E esse era o desafio que ele dava toda a prova para a gente. E aí quando nós pensamos nos ensinos doutrinários da reforma, os ensinos doutrinários que a reforma trouxe. Hoje, queridos, falta o discernimento e conhecimento histórico, prático e teológico tem corrompido novamente a Igreja de Cristo. Por falta de discernimento, conhecimento histórico, prático e teológico, tem corrompido novamente a Igreja de Cristo. E 3 consequências. As igrejas são questionadas. A primeira delas, a igreja hoje é profundamente questionada porque não tem o histórico por trás dela. Não tem o conhecimento, não tem o fundamento teológico. Então, se perguntar qual é a razão da nossa fé, muitas pessoas, muitos evangélicos, não vão saber dizer. Tem um programa de TV que passa no sábado, às 11h30, meia-noite, chamado Altas Horas. Qual que é o lema do Altas Horas? Alguém sabe? Toda propaganda, vai entrar na propaganda, passa o lema. Alguém sabe? Que bom que vocês dormem cedo no sábado à noite. Mas é antigo, ele fala o seguinte, que é vida inteligente. Todo mundo repetiu comigo agora, né? Vida inteligente na madrugada. Esse é o lema do programa. Vida inteligente na madrugada. Certo dia, eles têm uma parte do programa que eles filmam alguém da plateia, e essa pessoa vem se apresentar, dá uma entrevista para ele. Essa pessoa é entrevistada pelo apresentador do programa. Um dia pega uma menina, uma jovenzinha, traz, coloca ela lá, aí ela fala assim, vão conversando, e ela fala assim, eu sou evangélica. Aí ele faz uma pergunta, explica para mim a diferença do católico do evangélico. São as imagens. Não, mas qual que é o fundamento de vocês? O que diferencia mais vocês dos católicos? Sei lá, acho que as imagens mesmo. Aí ele falou assim, sua blusa é rosa, você gosta de... Eu amo rosa, tudo que eu tenho é rosa, meu quarto é rosa. Falei, gente, quantos jovens estavam ouvindo aquele programa? Quantas pessoas inteligentes na madrugada estavam vendo aquilo? E ela não sabia definir a razão da sua fé. Ela não sabia definir o porquê que ela optou por aquele segmento. Ela não sabia definir o que ela acreditava. E aí, infelizmente, quando é perguntado a muitos de nós, a gente responde assim. E se você perguntar a muitos amigos evangélicos, eles não vão saber nada da reforma protestante. E vão criticar a reforma protestante. Mas porque isso aí fez a igreja ser tradicional. Porque isso aí fez a igreja ser legalista do jeito que é. Porque isso, não sei o quê. E aí, queridos, a igreja hoje, infelizmente, é tão questionada porque falta o conhecimento. As práticas hoje são destrutivas. As práticas hoje são destrutivas. Quantas igrejas têm as suas práticas? Só lembrando uma coisa. Estava estudando Filipenses com a igreja aqui do Igaçaba. E tem um trecho que o apóstolo Paulo fala assim. Muitos estão pregando o evangelho por pretexto. Mas o que importa se eles estão pregando o evangelho, mesmo que seja por pretexto? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não está criticando a mensagem que eles estão pregando, porque ele considera a mensagem bíblica. O que o apóstolo Paulo está criticando é o sentimento do coração deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos medo de apontar pregações erradas, perigosas, porque falamos, Paulo falou, se eles estão pregando a Cristo, o que importa é que eles estão pregando errado? Queridos, o Paulo dizia que quem pregava errado era maldição, era anátema. Ou seja, o outro evangelho que não fosse de Cristo, tinha que ser condenado. E aí que é o erro nosso tantas vezes, de ouvirmos os erros sendo anunciados e não considerarmos anátema, ou seja, maldição. Porque é o seguinte, se o seu Guilherme pergunta para mim, pastor, como que eu chego no shopping? Eu falo, sabe a rodoviária? O senhor segue e vai em frente. Ele vai chegar no shopping? Então,
se eu prego uma mensagem que não é bíblica, que não aponta Cristo como Senhor, essa pessoa está indo passos largos para a perdição. Então o apóstolo Paulo nos ensina que pessoas podem pregar o evangelho puro e simples apenas para se aparecer. O que é condenado é o sentimento, a intenção da pessoa, mas a pessoa jamais pode pregar um evangelho que conduza à perdição. E aí muitas práticas hoje nas igrejas são práticas destrutivas. É aquela velha história do piloto no avião que acha que está subindo e acelera, mas na verdade o avião está descendo, ele não sabe. E aí quantas pessoas, quantas famílias são destruídas, quantas pessoas, hoje os consultórios de psicólogos, tem maior parte, são evangélicos que frequentam lá. E Philip Yancey, um autor cristão, ele diz o seguinte: se a igreja, se o evangelho é o evangelho da graça e do perdão, por que tem tantas pessoas feridas hoje? E aí por quê? Tem um livro de uma escritora, uma jornalista, que escreveu Feridos em Nome de Deus. Pessoas que, através das práticas ensinadas na igreja, são pessoas feridas. E também, queridos, vidas são destruídas hoje. Infelizmente, vidas são destruídas. Uma forma só um lado bem simples. Eu não sei quantos lembram de uma reportagem no Fantástico de um pastor que dormiu com a irmã da igreja, que era a esposa de um membro da igreja, porque Deus havia revelado para ele. E ele provou na Bíblia que Deus havia revelado para ele. Ele pegou o texto de Oséias assim: toma mulher. Daí estava assim, mulher prostituta e adúltera. Mas ele leu, mulher prostituta e adultera. E aí então quantas pessoas seguem os ensinamentos de alguém que não conseguiu ler o que a Bíblia está... Ler a Bíblia, não interpretar, apenas ler a Bíblia. E aí os riscos que nós temos. Mas a gente sabe quais são os princípios da reforma protestante? Quais são os princípios? Alguém lembra? Os solas. Não precisa gastar o latim, não. Pode ser em português mesmo. Só a graça, só a fé, só a graça, só a escritura, somente Deus a glória. Falta um. Somente. Nós falamos escritura, somente a fé, somente a graça, somente a glória e somente... Nós somos salvos somente por Cristo Jesus. Somente Cristo. E aí então por quê? Porque essas coisas estavam corrompidas na igreja. As escrituras sagradas já deixaram de ser o centro. Agora a autoridade além do ensino do homem, ou seja, o Papa se tornou o que ele fala, tem a mesma importância da palavra. A tradição da igreja tinha a mesma importância da palavra. Então se a Bíblia não respondia a determinado assunto, o que era feito? Corria e se escondia atrás da tradição da igreja. Então o que a igreja fazia, o que a igreja tinha como costume, ela podia ser uma prática contrária à Bíblia. Mas se era comum a igreja fazer aquilo, estava no mesmo nível da Bíblia. Infelizmente, muito isso acontece ainda nos nossos dias. Porque um exemplo bem simples, quando nós tentamos mudar alguma coisa na igreja, pastor, mas sempre foi feito assim. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque nós não queremos mudar. Eu fui pastor de uma igreja que o culto de quarta-feira, a princípio, tinha 2, 3 pessoas. Aí eu falei, vamos fortalecer fazendo os grupos nas casas, às quartas-feiras. Depois que tiver grupos fortes, nós voltamos. Não, pastor, vai tirar o culto de quarta-feira da igreja? Como assim? A minha pergunta foi, meu irmão, mostra para mim na Bíblia onde se fazia culto às quartas-feiras à noite. É uma prática da igreja. E simplesmente nós colocamos como um fundamento, porque a tradição da igreja é aquilo. E aí mesmo que venha uma pessoa na quarta-feira, nós não podemos mexer na estrutura da igreja, porque consideramos tão sagrada quanto a Bíblia. E era isso que acontecia. A gente vai ver aqui alguns temas aqui que eles se tornaram tão importantes quanto a Bíblia, mas é que era simplesmente a prática da igreja.
E aí, somente a fé, porque aí era através das obras que era pregada a salvação. Somente a graça, porque é a graça que nos concede isso. Cristo é apenas o único que pode ser aceita a sua obra. É de Cristo e somente a Deus a glória. Porque muitos buscavam a glória para si mesmo. Mas hoje, queridos, o tempo é curto, nós vamos apenas focar no sola escritura, ou somente as escrituras. Somente as escrituras, ou seja, Novo e Antigo Testamento como única regra de fé e prática, como palavra de Deus. Agora um comentário bem rápido. A nossa Bíblia tem 66 livros, certo? 66 livros. Algumas Bíblias você vai pegar, tem alguns livros a mais. E aí essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, também vocês tiraram da Bíblia os livros? Não. Os livros foram acrescentados pela Contra-Reforma. Ou seja, a igreja da época fez uma Contra-Reforma e acrescentou esses livros, para que pudesse, através deles, defender algumas das suas doutrinas. E quando que foram escritos esses livros e por que não tem no nosso cânon sagrado? Esses livros foram escritos nessa página branca que você tem, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então quando você vira, acabou o Antigo Testamento, tem uma página em branco, foram nesse período que foram escritos esses livros. E essa pagininha em branco equivale a 400 anos. E esses 400 anos, se diz de silêncio de Deus, aonde Deus não levantou nenhum profeta. Nenhum profeta foi levantado em nome de Deus para pregar a sua palavra. E aí o que acontece esses livros? Tem um grande valor histórico. E é importante nós conhecermos também. Por exemplo, tem os Macabeus, que mostra a guerra dos Macabeus, levantando-se contra Alexandre o Grande. Por quê? Porque ele queria trazer toda a cultura grega e anular todas as outras culturas. E uma tribo judaica então se levanta e fala, não, nós vamos manter a nossa tradição. Nós vamos manter aquilo que Deus revelou a nós. E aí então a guerra dos Macabeus. Então o que acontece nesses 400 anos? É uma busca constante do povo de Deus de se manter fiel à lei. É como se, por exemplo, todo sermão que eu e o pastor pregasse aqui aos domingos à noite, nós então fôssemos imprimir esses sermões, iríamos colocar na Bíblia como um cânon sagrado. Ou seja, mensagens que são anunciadas para trazer fé e manter a fé, é o que aconteceu nesses 400 anos, onde eles estudavam as leis, mantinham as leis, e dizer que aquilo é revelação divina. A mesma autoridade da revelação divina. Então esses livros foram acrescentados, mas esses até o século XVI era o que a igreja tinha como livros sagrados. E hoje a própria igreja, a igreja católica hoje que tem esses livros a mais, eles mesmos estão trazendo, o último Papa, antes desse, o Bento XVI, ele já estava lançando uma Bíblia que esses livros vinham no final, não mais no meio, mas no final. Apenas ali como um apêndice, ou seja, apenas os livros no final. Ali assumindo então que não faz parte do contexto histórico da Bíblia. Porque ali você vai achar a brecha para o suicídio, para a mentira, para o homicídio, muitas coisas que vão aí. É importante ler para conhecimento, mas não como autoridade sagrada para a nossa vida. O que Lutero fez, queridos, foi exatamente colocar, aí no boletim está dizendo, as suas 95 teses. A primeira vez que eu ouvi isso, 95 teses, fui desafiado a ler as 95 teses, o que me veio à mente? O que vem à sua mente quando fala 95 teses? Você deve imaginar uma pilha de livros, e aí imaginar o tamanho da porta da catedral, que ele colocou todas aquelas suas teses, porque hoje uma tese tem que ter pelo menos 30, 40 páginas, 50 páginas, que eles são 95 frases que ele colocou lá na porta. Frases para serem debatidas, discutidas. E ali a maior parte delas era contra autoridades, que diziam então que eles podiam perdoar o pecado de pessoas. Então bastava o sacerdote perdoar o pecado, a pessoa se sentiria então perdoada.
E o que ele faz? O que o sacerdote pode perdoar são a condenação que ele dá. Por exemplo, você pecou, vai dar 20 voltas no quarteirão, correndo de costas. Aí quando você der a oitava, aí o sacerdote pode falar para você, tudo bem, você não precisa ir até a 20ª, pode parar na oitava mesmo. Apenas daquilo que ele impõe. Mas aquilo que Deus impõe como condenação do pecado, o sacerdote não tem, nenhum homem, nenhuma mulher neste mundo tem condição de perdoar os pecados diante de Deus. Ou seja, o perdão que eu posso liberar é aquilo que a pessoa fez contra mim. Aí sim eu posso liberar o perdão. Mas o que fez contra Deus, eu não tenho condição de fazer isso. E aí, Lutero, quando ele entendeu isso, quando ele entendeu o que era o perdão, que Cristo era o perdoador, que Cristo pagou o preço dos seus pecados, ele começou a meditar mais na palavra, se aprofundar mais na palavra. Isso ele ensinava a todas as pessoas. E aí, o grande questionamento da época é: qual é a fonte da verdade religiosa para o povo de Deus? Qual é a fonte da verdade religiosa para o povo de Deus? Qual que é a fonte, que é a verdade para nós, para a nossa fé? Esse era o questionamento. Aonde eu busco os fundamentos da minha fé? Eu já contei uma história aqui uma vez, da mulher que fritava o peixe. Vou contar de novo. Mas antes de eu contar, a igreja tradicional até então, ela tinha 3 fontes da fé, da prática religiosa. Primeiro, era a Escritura Sagrada. Era a Bíblia como prática da sua fé, da sua religião. Mas a segunda era a tradição da igreja. Aquilo que a gente falou, vai fazendo tanto de uma forma que acha que é só daquela forma que deve ser feita e aquilo está correto. E a história do peixe, bem rápido, já que eu contei aqui uma vez. Um dia um casalzinho recém-casado recebe um outro casal na casa para um jantar especial. E aí quando chega lá, já que você chegar, eu vou fritar o peixe. Aí pega uma frigideira grande, põe ali o óleo, pega o peixe e deixa a sua caldinha para fora da frigideira. E frita apenas o corpinho do peixe. E a pessoa fica curiosa com aquela situação. Por que você frita com a calda para fora? Não sei, a minha mãe fritava assim. Aí foi até a casa da mãe, curiosa para saber, levou um peixinho, chegou lá para a Edméia, frita esse peixe para mim. A Edméia pega o peixinho, põe para fora a calda e frita. Mas por que você faz assim? Não sei, a minha mamãe também fritava assim. Aí foi na casa da mãe. Chega lá, pega o peixinho, põe para fora da calda. A minha mãe fritava assim. Foi até na casa da bisavó. Chegou na bisavó e falou assim: eu queria que a senhora fritasse um peixe para mim. Ela vai lá, com toda dificuldade, abaixa, pega a sua frigideira embaixo da pia, desse tamanho. O peixe não cabia na frigideira. E simplesmente ficava com a calda para fora. E quanta coisa na nossa vida nós fazemos assim. Porque se fazia assim na nossa família, se fazia assim, eu não sei se aqui tem esse costume, mas esse dia eu vi uma frase numa rede social que dizia assim: a minha mãe reclama de mim, mas não sabe quantas vezes eu salvei a vida dela desvirando um chinelo. Alguém sabe essa história de desvirar o chinelo? Não? A sua filha não sabe. Porque na minha região é mais forte. Se você deixar o chinelo virado para baixo, a sua mãe morre. Então era um pavor sair de casa e ver o chinelinho. Salvei a vida da minha mãe mais uma vez. Mas por que é isso? Não sei. Dizem assim, vassoura atrás da porta, visita embora, derrubar o garfo para chegar a gente. A gente não tem a mínima noção. Mas se tornou comum fazer. E aí, involuntariamente, nós vamos e fazemos. E aí, quando nós pensamos na nossa fé, quanta coisa nós temos como prática, que a Bíblia nunca falou nada sobre isso. Mas nós temos certeza que aquilo é sagrado. Que aquilo é. E se alguém não faz aquilo, meu Deus do céu, essa pessoa está condenada ao inferno. Mas Lutero e em seguida os reformadores da igreja, eles trazem como princípio apenas as Escrituras sagradas. Apenas as Escrituras sagradas é a fonte da verdade para toda a nossa fé,
toda a nossa prática religiosa. Somente ela. E nós temos como princípio, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Ou seja, eu não posso trazer interpretação para a Bíblia em qualquer outra coisa, outra fonte. Eu não posso trazer uma outra fonte para tentar trazer a entender o que a Bíblia está dizendo. Então, se ficou algum texto em dúvida, o que eu faço? Vou recorrer a outros textos para que aquilo possa ficar claro para a minha vida. Mas aí, tudo aquilo que traz outra fonte, nós consideramos como seita. Por exemplo, a Igreja Adventista, que traz os ensinamentos de Ellen White, o Testemunho de Jeová, traz os Mormons, o Joseph Smith. Então, ou seja, tudo aquilo que traz uma segunda fonte para interpretar a nossa fé, não deve ser aceito. Por quê? Porque somente a Bíblia, somente ela, pode nos apontar o caminho da verdade e chegarmos ao conhecimento de Deus. A nossa confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte: a confissão de fé de Westminster, que adotamos, afirma, sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é palavra de Deus. O Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas. A igreja deve apelar para eles para com o Supremo Tribunal. Ou seja, a autoridade, quem dá autoridade à Bíblia não é a igreja. Não é a igreja que diz que ela tem autoridade. Quem dá autoridade a ela é o próprio autor, que é Deus. E ele fala aqui da suprema providência de Deus, queridos. Essa Bíblia chegou intacta até você e a mim. Então, quantas coisas aconteceram e Deus fez com que ela permanecesse para chegar até nós. Nós talvez não consigamos entender a profundidade disso. Mas tudo isso é inspiração divina e a autoridade dela. Você pode conversar com alguém e falar, eu não acredito muito não. Ela não precisa dar autoridade à palavra. A palavra tem autoridade por aquele que escreveu. Aquele que soprou da sua boca essa palavra. A posição protestante afirma que todas as coisas necessárias à salvação e concernentes à fé e à vida são ensinadas na Bíblia, com suficiente clareza para que o crente comum as encontre e compreenda. Aqui na confissão de fé diz então que qualquer controvérsia que aconteça, aonde nós iremos buscar a resposta? Na Bíblia. Não é no que o pastor falou, que o apóstolo falou, que o padre falou, não são neles que nós vamos buscar a resposta, mas naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de determinado assunto. E quando nós entendemos assim, qualquer crente, qualquer um de nós, temos acesso à palavra e conseguimos entender o que ela está dizendo, para a nossa prática diária. Para os reformadores, a doutrina, somente a Escritura, é a doutrina pela qual a igreja reformada cai ou permanece em pé. É a doutrina pela qual a igreja reformada cai ou permanece em pé. Ou seja, se nós nos fundamentarmos na palavra, a igreja de Cristo permanece em pé. Mas se nós rejeitarmos a palavra de Deus, a igreja de Cristo cai. Essa é uma realidade. E aí então vou ler aqui alguns dos fatos históricos, aquilo que a gente falou de tradição, o que a igreja fez a partir do terceiro século, aonde então começam a acontecer os desvios na igreja, que vão até o século XVI, infelizmente continuam acontecendo. No século III, Constantino assume a igreja e o império.
Então agora o Papa também é o imperador. Isso que ele fez foi então trazer alguns privilégios para a igreja. Então aqueles que eram perseguidos pela igreja, aqueles que eram perseguidos por consequência da sua fé, porque o império os perseguiam, que muitos deles abandonaram a fé. Mas quando ele assume os dois e começa a dar privilégios àqueles que eram cristãos, todos eles voltaram. E aí então também aqueles que não eram cristãos, não seguiam os ensinos de Cristo, o que eles fizeram? Abraçaram a fé, porque isso também lhes traria um privilégio. Vamos entender na prática. Próximas eleições é eleita não é campanha, só uma suposição. É eleita uma mulher, uma presidente cristã evangélica. Há uma possibilidade. Aí então o que ela fala? Ela faz um decreto. Todos que são evangélicos no Brasil terão a bolsa evangélica. Vão ganhar um prêmio mensal do valor X. O que vai acontecer? No domingo seguinte, a igreja vai estar cheia. E aí por quê? Porque tem os privilégios. Isso que aconteceu. Mas essas pessoas vieram para a igreja e trouxeram os seus costumes, as suas religiões, as suas práticas. E aí corrompeu muita coisa dentro da igreja. Eu vou falar algumas delas aqui. Ano 300, os bispos de Roma se auto-intitulam e passam a ser chamados de Papa. Ano 310, inicia-se a Igreja Católica a reza pelos mortos. Lembrando, queridos, não vamos falar a Igreja Católica agora. Era uma só igreja, até o século XVI. Nós temos raízes nisso. E a purificação foi para se livrar de tudo isso. Então começa em 310 a reza pelos mortos. Em 320 começa a utilização de velas. 325, aqui a gente falou, Constantino inaugura e celebra o primeiro concílio papal. 381, a igreja cristã passa a se denominar católica, que significa universal. 394, o culto cristão é abolido e passam a rezar as missas. 416, começam a batizar as crianças recém-nascidas. Aqui estamos falando de coisas que aconteceram, então não são todas que estão aí erradas. Aqui no 431, aqui que começa eu vou explicar o porquê. Começam a cultuar Maria, mãe de Jesus. Por que isso aconteceu? Em Éfeso, foi esse concílio que teve na cidade de Éfeso, que nós lembramos da cidade de Éfeso. O que tem de maior símbolo da cidade de Éfeso? O templo de Diana, uma mulher. Então, ou seja, era uma mulher que era adorada pela cidade. Quando as pessoas abraçam a igreja e começam a vir à igreja, quem que lidera a igreja? Só homens. E aí, por exemplo, nós temos hoje a Oficina Dorcas, que é uma mulher que é referência para as mulheres do serviço, da ajuda, tudo aquilo que é de bom, uma mulher ficou como Dorcas exemplo. Naquela época existia então a adoração à mãe natureza. E aí então se tinha a mãe natureza que era adorada, colocaram Maria como referência. Mas foi passando o tempo, isso foi virando a admiração, a adoração, e aí a partir daí começa a se crescer então essa questão da adoração a Maria. Por quê? Como referência, aquilo que a gente falou, uma tradição, uma prática que vai crescendo e se torna uma doutrina da igreja. 503, começa a se divulgar a existência do purgatório. Então era mais uma forma de ganhar um dinheirinho, dizendo, paga que você pode sair, tem mais uma chance depois da morte. 787 começa o culto às imagens. Ano 830 a igreja passa então a usar o ramos e a água benta. 933 começam a canonização dos santos, 933. Em 1184 iniciou-se a Inquisição, a Santa Inquisição. Em 1190 instituiu-se, a venda de indulgência, ou seja, pagar pelo pecado, a venda da salvação. Em 1200 a hóstia passou a substituir a ceia, o pão e o vinho. Em 1200. 1215 decretaram a transubstanciação. Em 1215, então, começou a dizer que ali se transformava no corpo de Cristo.
É como se o pão e o vinho se transformassem literalmente no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. Então é uma prática errada. E aí em 1517, Martinho Lutero então encontrou a Bíblia e começa a estudar a Bíblia. Em 1546, ou seja, quase 30 anos depois, a Igreja Católica inclui os livros apócrifos, que são Baruque, Macabeus, 1º e 2º Macabeus, 1º e 2º Tobias, Judite e Sabedoria. Em 1854, criou-se o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, reforçou-se a infalibilidade papal. Em 1950, decretou-se a Assunção de Maria. Ou seja, Maria não morreu, foi assunta ao céu. E alguns anos atrás foi decretado, então, a corredenção em Maria. Então nós precisamos de Maria também para a salvação. Não somente Cristo, ela também é corredentora com Cristo Jesus. E queridos, quando a gente fala Maria, Mãe de Deus, o termo inicial era para testificar, aprovar, consolidar que Jesus é Deus. Então quando falava assim, Maria, Mãe de Deus, o foco era Jesus. Jesus era Deus. Mas com o passar do tempo, reforçou-se Maria. E aí tudo isso que aconteceu ao longo da história. Mas no ano de 1200, o que mais complicou foi a proibição da leitura da Bíblia pelos leigos. Os leigos eram proibidos de ler a Bíblia. E aí então, se o culto era feito em latim, com o padre, de costas para a igreja, como que eles saberiam se estavam fazendo certo ou errado? E aí então se dava mais autoridade aos líderes da igreja. Então, proibida a leitura da Bíblia. Por isso então que Lutero traz a Bíblia como centro. Agora, a pregação da palavra é o centro do culto. Então, quando a gente olha aqui o púlpito no lugar alto, no centro, não é porque o pastor é o centro do culto, porque a palavra de Deus é o centro do culto. É onde tudo vai concorrer para que ela seja pregada, ela seja anunciada. Então, quando tem um professor nosso lá do seminário, que um dia ele foi convidado para pregar numa igreja e começou, e canta o grupo tal, e canta o outro tal, e traz o irmãozinho, traz não sei quem, foi, cantando, e era quase 10:30 da noite, passaram a palavra para ele. Aí chamaram o pregador convidado, ele levantou a mão, impetrou a bênção e encerrou o culto. Aí ele falou, se uma igreja onde a palavra não é o centro, a importância, eu não preciso pregar. Então, terminou o culto e foi embora. Então, ou seja, o centro é a palavra de Deus. É ela que é referência, ela que aponta o caminho da salvação para todos nós. Abra sua Bíblia em Timóteo. A gente vai ler um texto de Timóteo. 2 Timóteo 3, 14 e 16. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui o apóstolo Paulo, reforçando a Timóteo, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavrinha inspirada, ao longo dos séculos, ela perdeu um pouco o significado dela. Quando um poeta escreve uma poesia, quando um compositor faz uma música, geralmente alguém pergunta, qual foi a sua inspiração? Qual é a sua musa inspiradora? E aí como se a pessoa olhasse para alguém, e a partir de olhar para aquele alguém, ele fizesse uma interpretação e escrevesse acerca de alguém.
Então, esse é o sentido hoje de inspiração. Mas o sentido bíblico dessa passagem, literalmente, a tradução literal dela é soprada da boca de Deus. Soprada da boca de Deus. Então, ou seja, toda a Escritura é soprada da boca de Deus. Só para a gente entender isso, que o autor é apenas um que é Deus, que usou vários humanos para que pudesse escrever o que ele queria. Se eu fizesse um desafio aqui, pegasse aqui o André, falasse, André, escreva uma frase sobre árvore. Pegasse a Rutinha e falasse, escreva uma frase sobre árvore. Simplesmente isso. E aí os dois escrevessem, qual seria a possibilidade de ser a mesma frase ou concordarem com o mesmo assunto? Hoje, os dois nesse momento. Agora imaginando pegar uma pessoa de 500 anos atrás, uma frase de uma pessoa sobre árvore, e pedir para que eles escrevessem e comparar com essa frase de 500 anos atrás. A possibilidade de números de árvores, de frutos, de a região, tanta coisa, era praticamente impossível ter alguma palavra que batesse uma com a outra. Agora, como pode, 2000 anos para ser escrita a Bíblia? Alguém escrever, e lá na frente uma outra pessoa escrever, e ter o mesmo fundamento, a mesma linha de pensamento. Alguém escrever num palácio, outro escrever cuidando de bois, e ter a mesma profecia. Somente com alguém sendo um só autor, que é Deus. Que é Deus. Então não tem como contrariar essa autoridade da palavra. Não tem como você olhar essa palavra e dizer, não, isso aí não é fundamental para nós, isso aí já passou o tempo dela. E aí quando você lê, você se surpreende como a Bíblia é atual. Como a Bíblia é atual. Eu gosto muito de visitar essas coisas de móveis usados. Sempre vou. Eu vejo uma portinha aberta, eu entro ali. E o que tem de enciclopédia vendendo por R$1, coisas que pagava em 12 vezes aí no passado, caríssimo. Está lá, R$1. Por quê? O mundo é quadrado, né? Tem coisas que vão dizer que já não são corretas hoje. Perdeu a sua validade. E a Bíblia não. Você lê, ela é atual. Mas quando a gente olha a atualidade da igreja hoje, superficialidade, pouco comprometimento, pluralismo e relativismo. Essa é a sociedade hoje. A igreja, superficialidade. Hoje tudo está amarrado, glória a Deus, apaga a luz, Jesus. Né? As pessoas vivem tudo jargão. Mas fundamento na fé não passa. Nossa, gente, hoje acordei. Pluralismo, entendeu? Sincretismo hoje, religioso. Como hoje as pessoas, eu sempre falo isso aqui, antigamente você sabia definir a pessoa através da fé que ela tinha. Se a pessoa falasse, sou evangélica, você descrevia o que ela acreditava. Se ela dizia que era católica, você descrevia. Se ela dizia que era um bandista, você descrevia. Hoje a pessoa fala para você que é evangélica, chega na casa dela, alguns podem ter em casa aqui, não dizendo que pode no sentido de tenha, mas pode acontecer que vocês tenham um elefantinho virado para a rua, algumas pedrinhas espalhadas pela casa. O quê? Uma corujinha, um bichinho que fica assim. Já viram aqueles na lojinha 99? Fica assim? Gente, é bonitinho, vou pôr em casa. Traz bons fluidos. Sapinho na entrada da casa. Pirâmide. Espada de São Jorge. Essa pode, seu Pedro. Brincadeira, gente. Pode nada. Pode não, brincadeira. Mas quando a gente pensa, você chega por nessas lojinhas de 99, que eu também gosto de andar por elas, tá a prateleira assim. Numa prateleira, você vê lá 500 religiões colocadas. E uma pessoa de uma só religião comprando várias delas. Por quê? Porque hoje é um sincretismo. Então hoje, se te faz bem, abraça, leva para casa, vai trazer bons fluidos. Se traz bem é de Deus mesmo. Então, ou seja, falta o comprometimento, falta o conhecimento. E aí a grande ênfase na experiência pessoal. E aí, Fê?
E aí daquele que virar a página, né? Aí daquele que mexer ali. Mas esses dias eu fiz uma visita a uma pessoa não cristã. E eu me surpreendi assim, com tanto... A mensagem que eu preguei foi aquela de Paulo quando chega. Ó, eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Gente, tinha um potinho assim, cheio de pedra, com uns negócios espalhados, com pedras de alho, e um bombom, um sonho de valsa no meio. Eu me senti tentado a pegar aquele sonho de valsa. Aí eu falei assim, você tem uma Bíblia para a gente conversar? A Bíblia eu não tenho. Então, ou seja, eu acredito em tudo que é de Deus, mas o que é mais importante, eu não tenho em casa. E aí, infelizmente, muitos de nós caímos aí nesse erro, nessas práticas aí, que são comuns. E a grande ênfase hoje é dada na experiência pessoal. Na experiência pessoal. E aí, então, a gente ouve testemunhos, as pessoas que... porque naquele dia Deus falou daquela maneira. Então o testemunho, a experiência pessoal, há um tempo atrás era muito comum um choquinho. Não sei se chegou aqui por essa região, mas as reuniões de oração acabavam, e aí passa um choquinho para o irmão, transfira a benção. Aí ele sentia o choque do outro. A experiência pessoal é o que vale. O mais importante é isso. E aí não importa se a Bíblia contraria aquilo, mas, tudo bem, pastor, a Bíblia diz outra coisa, mas aquilo que Deus falou comigo, através da experiência que eu tive, não se compara. Queridos, aí coloca-se a experiência, ou seja, volta o homem como centro de todas as coisas. Que aí que foi o que a Reforma fez, colocar a Bíblia, Deus como centro de todas as coisas. Mas para a gente pensar um pouco nesse retorno, a Cris leu aqui a importância de a reforma continuar, e o lema é uma igreja reformada sempre reformando. Sempre reformando. Então nós precisamos de 3 coisas. A primeira é a profunda necessidade de reconhecermos 2 realidades. Primeiro, a autoridade da palavra de Deus. Então a profunda necessidade de reconhecermos a autoridade da palavra de Deus em 2 realidades. Sobre a igreja e sobre a vida do crente. Quando nós fazemos a profissão de fé aqui na igreja, uma das perguntas que nós respondemos é: você promete ser submisso à autoridade dessa igreja, às autoridades da igreja? Aí você fala assim, sim. Mas tem um complemento na frase. Enquanto essa liderança permanecer submissa às escrituras sagradas. Ou seja, vocês devem submissão à liderança da igreja, desde que a liderança da igreja seja submissa à palavra de Deus. Ou seja, você vai submeter à liderança por quê? Porque o que ela está dizendo está baseado no que a palavra de Deus diz. A partir do momento que a palavra de Deus deixa de ser autoridade sobre a liderança da igreja, você não tem comprometimento nenhum com essa autoridade. E aí não importa se é bispo, se é apóstolo, se é... agora tem um novo aí que é patriarca. Agora é patriarca. Eu sempre falo, ninguém quer ser Messias, né? Messias morre na cruz, né? Então os outros têm os seus privilégios. Então você é patriarca. Hoje o título é patriarca. Arcanjo. Vai, o duro é que se cai, né? Tem que andar escoltado. Se o arcanjo cair... Mas aí então a palavra é autoridade na igreja. A palavra é autoridade sobre a vida do crente. Ela tem que ser. E a centralidade da palavra, a necessidade de reconhecermos a centralidade da palavra de Deus em 3 aspectos. Primeiro, na nossa vida espiritual, no processo da vida espiritual. Então o meu crescimento, o meu amadurecimento na fé é através da palavra de Deus. Não é através de regras que eu coloco. Eu não fumo, não bebo, não vou na balada, não sei o que, não sei o que. Isso está me dando um crescimento. Não. O crescimento é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses, olha, tudo isso que se faz não tem valor nenhum e não tem força contra a sensualidade. Ou seja, tudo aquilo que traz como princípios humanos, queridos, aquele negócio. Eu vi uma frase esses dias, só para tentar ligar o assunto, a frase dizia assim, me deu uma vontade tremenda de fazer caminhada, mas quando eu lembrei que isso se faz a pé, passou rapidinho. O que a gente faz? Eu lembrei que aquilo tudo é errado. Mas quando eu tento colocar na prática, aquilo vai ficando cada vez mais pesado para mim, não tem valor nenhum para a minha fé.
Agora, quando eu entendo o que a Bíblia diz, quando eu compreendo o que ela me ensina, a forma que eu tenho que cuidar dos meus filhos, da esposa, do esposo, a maneira que eu tenho que viver a minha prática devocional, a minha oração, ou seja, no processo da vida espiritual, no processo da vida de santidade e no processo da vida da igreja. Processo da vida da igreja. Toda decisão, tudo que é decidido na igreja, deve ser pautado através da palavra de Deus. Ah não, pastor, estão fazendo aí, que o senhor não acha que é legal fazer aqui também? Não. Não vai fazer. Mas por que, pastor? Está legal, está todo mundo fazendo, está na época de tal coisa. Não, queridos, não tem base bíblica para isso. A igreja precisa viver a sua base bíblica. Então, profunda necessidade de reconhecermos a autoridade da palavra e a centralidade da palavra. Segunda realidade, a profunda necessidade de fundamentos sólidos. Profunda necessidade de fundamentos sólidos. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós não devemos mais ser como crianças, como meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela forma que nos induzem ao erro. Ou seja, quando o fundamento não é sólido, nós ficamos como uma palha. Vem um vento, joga para lá, um vento joga para cá. E nós não sabemos o que nós realmente acreditamos. Infelizmente, hoje a igreja evangélica brasileira vive essa realidade. Onde as pessoas vivem a sua fé sem fundamento algum. Sem fundamento algum. Não sabem o porquê estão fazendo as suas práticas. A superficialidade da vida cristã tem conduzido pessoas à destruição. Queridos, é um assunto muito sério. A oração do Sr. Jaci aqui, quando ele orou pelos pastores, ele falou que é fundamental o ministério, porque a pregação da palavra é o essencial no mundo hoje. Muitas pessoas são destruídas. E quando você lê a segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz que líderes se levantariam comercializando a fé do povo. Simplesmente isso. Fariam comércio de vós, com práticas engenhosamente elaboradas. Então não são coisas assim que simplesmente vêm, não, eles engenhosamente elaborados. Quem já assistiu o filme aqui, Fé Demais Não Cheira Bem? 3, 4. Assista, é um filme antigo, mas é Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme que ele é um homem lá, aquele ator de cabeça branca lá, Steve Martin. Ele faz o papel de um pastor, ele agrega pessoas ao seu redor, ele aluga uma lona e ele vai de cidade em cidade. Ali ele faz uma grande divulgação e as pessoas vêm visitar o culto daquela noite. Aí ele coloca pessoas estrategicamente sentadas no meio do povo. E aí essas pessoas estrategicamente sentadas no meio do povo, tiram informação de quem está do lado, passa através do microfoninho para ir lá no telefoninho, e ele faz a revelação respondendo o que aquela pessoa está precisando. Chega uma senhorinha na igreja, ele pega lá um diácono da igreja, pega a senhorinha, põe numa cadeira de roda, vamos lá, só está cansado, leva a senhora até lá na frente. Põe lá na frente e fala, vem a senhora aqui. Leva a senhora na frente e fala, vem aqui conversar. A mulher levanta, obviamente, chegou andando na igreja, levanta a cadeira e anda. Aí vira-se um grande milagre. E aí a gente fala assim, mas isso aí é filme. Alguém ouviu falar aqui do profeta do Orkut? Profeta do Orkut. Você que tem um YouTube lá, procura. Ele pegava informações do Orkut e profetizava no culto. Aqui tem a rua tal, rua Padre Duarte, número tal. Tem a ver com alguém aqui? As 3, 4 pessoas levantavam a mão. Deus, acho que o pastor Ezequiel já imitou esse pastor aqui. Ele fica assim, não estou entendendo, pera, não estou entendendo. Ele fica assim, pera aí, número, vai falar, pera que Deus vai falar o número tal. Aí a pessoa levanta chorando. Sou eu. Pera aí, noivas. Tem alguma coisa noiva a ver com você? É a nossa loja de noivas. E aí começa, aí a pessoa que fez a reportagem, você pode procurar no YouTube, ela mostra o perfil do Orkut da pessoa. E ele começa a falar, Deus vai dar prosperidade na sua loja, meu irmão, não sei o que, Deus está mostrando para mim. E aí outra lá assim, fulano de tal, tem alguém que você chama de matriarca? A minha mãe, e começa a chorar. Mas no Orkut está lá, matriarca da família. Ou seja, a sua informação, e gente, vai chegar um tempo que vai ficar mais perigoso ainda.
A pessoa vai olhar para você, vai tirar uma foto sua, jogar nas redes sociais, vai aparecer seus dados. E agora com o tablet, pastor com o tablet pregando, entrou, a revelação está pronta. E aí o que acontece? As pessoas então acabam não tendo fundamento sólido na sua fé. E aí então o culto hoje se tornou sendo de umbanda, espiritismo, tantas coisas dentro de um só culto. Fundamento sólido, primeiro, fundamentado na inspiração das Escrituras Sagradas, o texto que nós lemos. Tudo deve ser baseado nas Escrituras Sagradas. E a segunda, lá de 1 Pedro 20, 21, diz o seguinte, que nenhuma revelação, nenhuma profecia na Bíblia foi dada por vontade humana, por elucidação humana, mas da parte de Deus. Fundamentado na inerrância e infalibilidade das Escrituras. A Bíblia é inerrante. Ela está totalmente livre de contradições. E ela é infalível quanto aos propósitos de Deus, quanto à salvação do homem. A Bíblia ela é infalível e inerrante naquele propósito que ela tem, que é apontar o caminho da salvação. E queridos, fundamentado no ensino correto das Escrituras. Fundamentado no ensino correto das Escrituras. Gerando capacitação para a missão, gerando maturidade para a vida e gerando uma ética do reino de Deus em nós. O ensino bíblico tem que gerar 3 realidades. Primeiro, a capacitação para a missão. Nós temos que estar capacitados a responder a todos que nos questionam da nossa fé. E a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Ou seja, fazer diferença na vida das pessoas que nos questionam. Deve ser a maturidade para a vida. O texto que nós falamos de Efésios. Não ser jogado de um lado para o outro. E também gerando uma ética do reino de Deus em nós. Mateus 5 ao Mateus 7, o Sermão da Montanha é a nossa ética de vida. Ali deve ser pautada a nossa prática diária, a nossa regra de fé e prática. E por último, a profunda necessidade de olharmos para Jesus. O que isso tem a ver com a Escritura Sagrada? Porque a interpretação bíblica ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia apontam para Cristo Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Lá no texto da transfiguração, quem aparece na transfiguração? Moisés e Elias. Moisés e Elias representam o que no contexto bíblico? Os profetas. Moisés escreveu o quê? A lei e os profetas. A lei e os profetas. E vem uma voz do céu naquele momento que afirma o quê? Esse é meu filho amado. O que com prazo é do batismo, mas nesse momento é a ele ouvi. Ou seja, está ali Moisés e Elias. A voz diz, ouça a Cristo. Ouça a Cristo. Por quê? Porque Ele é o Verbo encarnado. Ele é a confirmação de toda a Escritura Sagrada. Toda ela aponta para Jesus. Então, quando nós pregamos e não aponta aquilo para a obra salvífica de Cristo Jesus, ela está sendo uma pregação limitada. Ela precisa apontar para Cristo Jesus. Então, o retorno à palavra de Deus, a intenção de Lutero era, voltemos a olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que pagou o preço pela nossa vida. E aonde isso é revelado? Apenas nas Escrituras Sagradas. Você vai num psicólogo, vai num psiquiatra, você conversa com amigos na rua, amigos do trabalho, amigos do colégio. Você pode conversar com qualquer outra pessoa. E aí quando você fala de pecado, eles vão questionar a visão de pecado. Por quê? Porque pecado só existe na relação entre homem e Deus. E é ela que vai nos mostrar o caminho para Deus e aonde nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. E é por isso que a sociedade não trata a questão pecado. Porque pecado é trabalhado apenas entre o homem e Deus. E a importância da Bíblia ela vai nos apontar o caminho da salvação. Ela vai nos mostrar a direção
para que você e eu tenhamos a certeza que nós estamos caminhando na direção certa. Nós não estamos com um piloto de avião caindo e achando que está subindo e acelera ainda mais. Nós estamos seguindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, queridos, um dos pontos da reforma, dos principais dele é somente as Escrituras sagradas. Somente elas podem nos apontar o caminho da salvação. Bem? Tem relatório da internet? De meia vai perguntar alguma coisa? Queridos, eu ouço muito assim, a gente não vai criticar religiões aqui, mas apenas uma constatação. Eu ouço muito pessoas dizendo assim, pastor, eu estou assistindo um canal de uma religião X, parece um pastor pregando, parece um pastor falando. E algumas, católica, Seixonoê, Espiritismo, Adventismo, os mormons, todos eles vão pregar. Queridos, a grande questão é, por que eu vou tocar num ponto que vai gerar divisão, se eu posso aproximar e depois conduzir os fundamentos que eu creio? Então, assim, não vão pregar algo que vai causar rejeição. Quer um exemplo bem claro? Se nós pregarmos num culto de domingo à noite, ou o Hernandes resolver pregar no programa dele a predestinação. Predestinação. Vai causar divisão. Então são assuntos que nós tratamos internamente, no contexto igreja, onde nós estudamos o estudo bíblico e tal. Por quê? Nós vamos atrair. Agora, negar algumas coisas, por exemplo, eles creem na Trindade? Crê. Agora, qual é a maneira que eles creem na Trindade? Isso muda. Muda totalmente. Então chega lá um testemunho de Jeová na porta da sua casa, oferece, vamos falar sobre Jesus? Mas quem é Jesus para eles? E nós os recebemos em casa. Chega o testemunho adventista, eu quero falar de Jesus para você. Mas quem é Jesus para ele? Quem é esse Jesus que ele vai pregar para a gente? Os mormons, quem é esse Jesus que ele está falando? O irmão de Satanás para eles. O irmão de Lúcifer. Ou seja, quem é? Então, ou seja, é muito perigoso. Se prega o evangelho puro e simples, amém. Mas cuidado, é aquilo que eu falei, passos largos para distanciar-se cada vez mais de Deus. Quem tem uma maturidade na fé, quem conhece a sua própria fé, conhece a Bíblia, não tem perigo de assistir esses programas. Mas por quê? Porque vai avaliar. É o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Então por quê? Por exemplo, os mormons têm lá o 33º grau. Então você entra, tem um ritual de entrada. E você vai subindo de grau. E cada vez que você sobe um grau, você faz um voto de silêncio. Um voto de silêncio. Porque se você falar, você pode até ser morto. Estuda mais um pouquinho e você vai perceber que isso aconteceu muito na história. Onde as pessoas praticavam isso, cometiam suicídio, porque haviam revelado o que acontecia lá dentro. Então só cuidado, porque a gente acaba abraçando tudo, porque está falando de Deus. Uma jovem perguntou um dia para mim assim, pastor, por que se o Espiritismo está errado, por que fala tanto ao coração da gente? Porque é do homem para o homem. Simplesmente isso. E eu sempre digo, tem apenas 2 religiões no mundo, apenas 2. Ah não, pastor, tem milhares. Não, apenas 2. A criada por Deus e a criada pelo homem. Só 2. A criada por Deus, que a Bíblia revela para a gente, e a criada pelo homem. A criada pelo homem, a maior parte não tem a frase que diz que a Bíblia é mãe do quê? De todas as heresias. Porque um texto fora do seu contexto virou pretexto.
E aí, infelizmente. E queridos, se você quiser defender o pecado, você vai achar a base bíblica. Agora, se é fundamentado com sinceridade na Bíblia, é outra coisa. Então, assim, já que a amiga abriu o coração para o Evangelho, prega o Evangelho puro e simples para ela. Mostra para ela antes que ela se aprofunde naquilo que, infelizmente, não vai trazer tanto benefício. Mas internet, Araraquara 12, Ribeirão 3, Campinas 2, Belo Horizonte 1, Uberaba, Rio Claro, Taubaté e Itu também 1. Total de 22. Não esqueçam de preencher e indicar os nomes para diáconos. Todos os membros precisam conferir a agenda com os diáconos. Se os seus dados, endereços estão ok. Então, os diáconos têm a agenda, está lá embaixo? Isso é importante. Operadora do celular. Eu sempre brinco assim, a perguntinha de pobre, né? Assim, qual que é? Só para eu saber se eu ligo ou não ligo. Então, tem uma agenda lá, vê se os seus dados estão corretos, se está ali tudo certinho, atualização dos seus números de telefone, e aí para que a gente possa ter contato, seu nome sair no boletim aniversário. E quem aqui nunca deu os dados para a igreja, endereço, nome, telefone, procure a Elda. A Elda já desceu lá na livraria? A Elda está na livraria, ela tem uma ficha, você preenche, porque de repente fala, pastor, meu nome não saiu no boletim, no meu aniversário, fiquei chateado, o casamento não está lá, porque nós não temos os seus dados corretos. Então você vai lá, preenche rapidinho, e aí você fica mais fácil de ter esse contato com você também. Vamos colocar em pé, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e que nós, como igreja de Cristo, possamos valorizar mais as Escrituras Sagradas, valorizar mais a memória dos reformadores, que tanto batalharam, que deram a própria vida para que a Bíblia chegasse até nós. Maneira de valorizar é o privilégio que você tem todos os dias de ler a Bíblia, de conhecer o que a Bíblia está dizendo para nós. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, a Deus, pela fé depositada no nosso coração. Pela certeza, ó Deus, da revelação da Tua palavra, de forma graciosa a cada um de nós. E pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ter a palavra do Senhor à nossa disposição. Na certeza que o Teu Santo Espírito nos conduz ao entendimento da Tua palavra, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas sofrem por falta de conhecimento, por falta de conhecimento da palavra do Senhor, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, responder à razão da nossa fé. Responder, ó Deus, por que nós servimos ao Senhor, por que nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Por que, ó Deus, nós podemos ter a certeza da salvação. E por que, ó Deus, a palavra do Senhor é tão importante para nós. Para que mais vidas possam ouvir desta mensagem. E assim entreguem o coração ao Senhor. Crendo, ó Pai, nessa obra de Cristo Jesus. Porque assim confirma a Tua palavra a cada um de nós. Nós cremos, ó Deus, que nós devemos pregar a Tua palavra. E o Senhor age, o Senhor move, o Senhor transforma, Deus, essas vidas, ó Pai. Então, ó Deus, que nós como igreja, possamos nos comprometer cada vez mais com a palavra do Senhor, ó Deus. E que nessa semana, Deus, nós possamos realmente relembrar todos os fatos históricos. Mas, ó Deus, avaliar também o que tem sido feito hoje. E trazer, ó Deus, na prática diária, a Tua palavra, a Tua verdade. E através do nosso testemunho, pessoas possam entender que o Senhor existe e que o Senhor tem se importado com cada um de nós, ó Pai. E assim se importa com cada um deles também. Obrigado por tudo, ó Deus. Nós agradecemos a Deus por aqueles que nos visitam. Hoje, de forma especial, o Aldo, ó Pai, abençoe a sua vida, a sua família, Deus. Cuida sempre do seu coração. Nós agradecemos por aqueles que nos acompanharam pela internet. Que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Que a palavra do Senhor faça sentido cada vez mais às suas vidas também, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus, ao longo desse dia do Senhor. E assim, nesta noite, que possamos voltar à Tua casa com o coração agradecido. Porque é um tempo mais de investimento do Senhor na vida de cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém.